E aí, povo santo, olha eu aqui novamente, mais um santo vídeo. A história de hoje: por que a CCB do Brás em São Paulo ameaçou de morte o Luigi Franciscone? A Terra, segundo os cientistas, está girando mais rápido. Por causa disso, o dia passa depressa, dia, semanas, meses e até o ano. Isso aí é cumprimento da Escritura Sagrada, né? Diz que lá que Deus ia abreviar os dias, porque se não fizesse isso, nenhuma alma se salvaria. Além disso, também está existindo, ou melhor, está acontecendo aquilo que foi previsto, né, de rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. O fim está bem perto. Meus queridos, aproveitando esse pouco tempo que nós temos nesse mundo, eu quero deixar registrado aqui no meu vídeo uma situação triste que aconteceu com o fundador, eu vou falar da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Lembrando, essas informações foram extraídas de documentos históricos. Muitas pessoas podem achar que eu invento essas histórias, né, para poder ganhar engajamento nessa rede social, inscritos, visualizações. Não. Se vocês olhar aí o meu canal, ou pesquisar, vai ver que vai perceber que o canal Atalaia nunca foi monetizado. Eu também nunca pedi ajuda, assim, para poder manter esse canal. Enfim, não tenho nada contra aqueles que, né, pedem contribuição, enfim, mas aqui o meu ministério não permite que eu cobre nem um centavo dos meus inscritos e das pessoas que me assistem. Okay? Jesus disse assim, ó, dai de graça o que de graça recebesse. Claro que eu gastei boa parte do tempo da minha vida investigando esse sistema religioso. Mesmo assim, as informações são gratuitas. Então, vários vídeos meus eu critiquei o Luigi Franciscone, né? Falei que ele foi pastor, onde pedia e obrigava o dízimo, também foi maçom e pedreiro da maçonaria, enfim. Mas, assim, meus queridos, comigo é 2 pesos e 2 medidas iguais. Se for para criticar, eu critico. Agora, se precisar elogiar, eu também elogio. Eu tento ser justo. Então, analisando alguns documentos históricos, parte deles, né, existem informações que desabonam a biografia de Luigi Franciscone. Agora, tem alguma coisa lá que descreve o sofrimento dele
com a CCB do Brás em São Paulo. Como foi isso? Então, meus queridos, após fundar a Congregação Cristã do Brasil, em 1910, 38 anos depois, para ser mais preciso, em 1948, a CCB passou por uma crise financeira, na qual não tinha dinheiro para fazer a manutenção das igrejas que estavam abertas e nem construir outras novas. Além de não ter dinheiro, eles chegaram, a CCB chegou à beira da falência. Aí o que aconteceu? Os anciões da antiga CCB do Brás resolveram fazer uma reunião de emergência. Para quê? Para discutir ali uma solução, onde eles encontraram dois caminhos. O primeiro, fechar as portas da CCB. O segundo, ou vender o CNPJ, a marca. Essa igreja, empresa, né, que tem fachada de igreja. Então, meus queridos, com medo da CCB cair na mão de pessoas que não eram italianos, eles resolveram vender. Na época, essa informação correu por São Paulo. Aí o que aconteceu? Então, eles decidiram vender a CCB sem a presença do Luigi Francesconi. Ele tinha viajado para seu país de origem. Eles aproveitaram a ausência de Luigi Francesconi para negociar o CNPJ dessa igreja, vender. Então, por coincidência, dessa mesma data, 1948, tinha 3 famílias de irmãos da CCB que eram italianos visitando São Paulo. Aí quando eles ficaram sabendo que a CCB seria vendida, né, e corria o risco de cair na mão de pessoas que não eram italianos, essas 3 famílias muito ricas se uniram e fizeram aquela famosa vaquinha. Juntaram dinheiro e compraram a Congregação Cristã no Brasil. Você que é membro dessa igreja e acredita que ela é a mesma fundada por Luigi Francesconi, fique sabendo que a CCB de hoje ela mudou de dono. 3 famílias de italianos compraram ela. Uma dessas 3 famílias, eu tenho que falar aqui porque está registrado em documentos históricos, né, era de maçons. Então, meus queridos, quando Luigi Francesconi voltou, você vê a consideração, eu estou evitando falar o maçom Luigi Francesconi, ele foi maçom, mas o importante do tema desse vídeo é descrever o sofrimento que ele teve com a CCB do Brás. Então, meus queridos, quando ele voltou do seu país de origem e descobriu que perdeu uma das suas empresas, ele quis, né, desfazer a venda. O que aconteceu? Os anciões da antiga CCB do Brás ameaçaram o Luigi Francesconi de morte. Ele foi ameaçado de morte. Aí ele foi embora, né? E se vocês pesquisar
no histórico da CCB, qual foi a última vez que o Luiz de Franciscon veio ao Brasil, foi em 1948. Por quê? Porque ele foi ameaçado de morte pelos os anciões da antiga CCB do Brás. Então, meus queridos, depois que essas 3 famílias italianas compraram a CCB, eles resolveram fazer algumas mudanças eclesiásticas. A primeira delas, a prática do nepotismo. Já existia, mas não igual está hoje. Nepotismo, indicar parentes para o ministério. Eles colocaram todos os seus parentes no ministério. Alguns para cargos de cooperadores, outros anciões. A família, dentro dessas 3 famílias, uma que era de maçons, também fez mudanças nessa igreja. Eles introduziram jargões, bordões e frases que têm mensagens subliminais para poder enaltecer esse sistema religioso e ficar grudado na mente da Irmandade. Quais são? São essas: CCB, graça maravilhosa. CCB, a rosa de Saron. CCB, a eleita. CCB, a única igreja verdadeira. As demais são seitas humanas. CCB, a graça de Deus. Até aquela frase usada pelos servos inúteis no momento da testemunhança. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus nesse vídeo por Ele ter me chamado nessa graça e ter me prometido a coroa da vida eterna, se eu for firme e fiel até o fim. Então, essa frase mística, aparentemente inofensiva, é uma confissão de fé voltada a esse sistema religioso. Ela não glorifica a Deus, mas ao prédio físico, tijolo, CNPJ, cimento, pedra, areia, enfim. Então, meus queridos, o Luiz de Franciscone, ele foi ameaçado de morte pela CCB do Brás. Eu acredito que a CCB do Brás, em São Paulo, essa de agora, alguns dos anciões mais antigos saibam dessa informação. Eles manteve em segredo, para mandar não saber. A CCB de hoje não é mais de Luiz Franciscone. A CCB, do Franciscon, ela terminou em 1948. Acho que eu fui claro nesse vídeo, né? Então é isso aí, tá bom, meus queridos? A informação é essa. Se a CCB do Brás tiver coragem, né, de responder pelo menos um dos meus vídeos, que eu duvido, porque eu estou amparado por documentos históricos, eles respondem, meus queridos, mas é na base da indireta, né? Assistindo as pregações de alguns desses anciões do Brás, eles ficam falando que os críticos estão passando histórias sobre o início da CCB baseada em fatos de terceiros. Não. Os documentos históricos, documentos e vídeos históricos que eu tenho armazenado nos meus computadores, todos eles passaram por uma verificação de autenticidade. Todos são originais, não teve edição. A CCB do Brás nunca colocou as mãos. E eu acho que nem sabe o que está realmente escrito ali. Vamos, queridos, é isso aí, tá ok? CCB do Brás, você expulsou o Luiz de Franciscon, meus queridos. Ele, coitado, acho que ele é meio azarado, né? Foi expulso da Argentina porque tentou curar uma irmã paralítica. Primeiro foi preso lá na Argentina após tentar curar uma irmã
paralítica, usando a imposição de mãos. Ele tentou, né, através da fé, curar a irmã, não conseguiu. Aí caiu na besteira de pedir ajuda financeira, dinheiro, para continuar nas suas missões pentecostais. Alguém denunciou e o resultado acabou sendo preso no momento em que participava de um culto na Assembleia Cristã que ele fundou naquele país. E as condições para sua libertação foi um acordo com as autoridades da Argentina, nunca mais pisar os pés naquele país. Aí veio para o Brasil, encontrou um monte de cobra, cascavel, homens terríveis, italianos raça ruim, né, que resolveram, sem a presença dele, vender uma das suas empresas. Quis bater de frente, não conseguiu, acabou sendo expulso, ameaça de morte. E tem uma coisa que eu quero falar aqui que eu já ia esquecendo. Então, após o Luiz Francisco ser expulso, né, aqui do Brasil, ameaçado de morte, ser expulso, preocupado com o que aconteceria com a CCB, ele começou a enviar cartas dos Estados Unidos para cá. A CCB do Brás tem essas cartas. A CCB do Brás e alguns historiadores aqui dessa rede social, na internet em geral, né? Então, meus queridos, o Luigi Francesconi, ele também não queria, ele foi contra a construção da sede da CCB do Brás, essa de agora. Após a CCB ser vendida, né, em 1948, eles fizeram uma coleta especial. Se eu não me engano, segundo documentos históricos, deu 80 mil cruzeiros. Eu tenho documentos sobre isso. Não posso apresentar por causa de direitos autorais. Aí eles fizeram a coleta especial e com essa diorama toda construíram essa sinagoga cheia de vigaristas, larápios, picaretas, ladrões, estelionatários, falsos homens de Deus, situada lá na sede da CCB do Brás. Viu o CCB do Brás em São Paulo? Aqui quem está falando nesse exato momento é o irmão Rafael, do canal Atalaia. Presta atenção no que eu vou falar a seguir. O Luigi Francesconi tinha muito medo de vocês, né? Muito. Foi embora, né? Aqui do Brasil. Lutou tanto para construir esse sistema religioso. Perdeu a administração por causa de uma venda. Aí vocês ameaçaram ele, enfim. Eu não tenho um pingo, viu, CCB do Brás? Eu não tenho um pingo de medo de vocês. Eu não tenho medo da CCB do Brás e nem da sua assessoria jurídica de quase 1000 advogados. Não tenho medo desses servos e servas inúteis que ficam aí no campo de virtual, no campo de internet, usando perfis fakes para poder ameaçar. E também não tenho medo de advogados, de irmãos da CCB que se dispõem a ser advogados voluntários para poder defender essa empresa. Eu não tenho medo de nada. Tá? Eu não tenho um pingo de medo de nada. O que precisar eu denunciar através dos meus vídeos, eu vou denunciar. Só estou me segurando um pouco porque ainda esses homens não me levaram na justiça. O que é a sorte deles. Muita sorte. A CCB é uma igreja de muita sorte. Tá? O Luigi Francesconi sofreu calado, né? Foi embora, triste, tudo bem. Então, aí essas 3 famílias fizeram as mudanças. Esses jargões que hoje estão na boca da Irmandade, eu já citei aí alguns exemplos, tudo isso aí foi criado por membros das 3 famílias que compraram a CCB em 1948. Tá ok? Essa é a palavra de Deus, não do Atalaia. Um abraço.